Em toda a história da Igreja, com seus 2 milênios e mais de 260 papas, apenas 2 papas em toda a era cristã tiveram o privilégio de ter o título Magno atribuído a seus nomes. Magno vem do latim e significa grande, de grande importância, de muita importância, e o primeiro papa a receber esse título foi São Leão Magno, que viveu ao longo do século V, e o outro papa com tal reconhecimento é São Gregório Magno, e é exatamente dele que nós vamos falar aqui hoje. É certamente um dos maiores papas de todos os tempos, santo e doutor da Igreja, que em uma era de plena confusão social e política, com a queda do Império Romano, contribuiu e muito com a reorganização da Europa através da cristianização dos povos bárbaros, o que abriu caminho para o processo de formação da cristandade na Europa. Então, como eu acho que os grandes homens da nossa história, eles merecem muito mais reconhecimento do que eles têm, essa é a minha forma de ajudar a suprir essa demanda. Então, bora! Gregório nasceu em meados de 540 na cidade de Roma, veio da família de sobrenome Anícia, que era uma família nobre e extremamente importante da elite romana, o que inclusive motivou Gregório a seguir caminho na vida pública, uma vez que seu pai era prefeito de Roma e quando veio a falecer, São Gregório, ainda muito novo, foi quem assumiu esse posto de prefeito da cidade. Então, como pode ver, realmente ele veio de uma família muito influente, né? Mas não pense que só porque São Gregório Magno exercia funções políticas que ele não se dedicava à religião, muito pelo contrário. Ele, desde o início de sua vida, já era de formação cristã, tanto que sua mãe, Sílvia, e 2 de suas tias se tornaram santas depois. Então, como você pode ver, já era um lar bem propício mesmo, né, a essa vocação religiosa de São Gregório Magno. Mas, voltando para a parte que eu disse que São Gregório Magno se tornou prefeito de Roma, então, pois bem, como não deveria deixar de ser, por ser um homem de muita fé e de valores morais, como governante da cidade de Roma, ele sempre se atentou à justiça, à austeridade, à boa gestão, à liderança política. E é interessante a gente notar como a igreja, ela teve pessoas que foram muito importantes também na vida política, né? São Gregório Magno, antes de ser monge, era prefeito, com qualidades do homem de governo, e a igreja não despreza isso. Mas nessa época, com as perseguições lombardas, que era um povo germânico bárbaro ali da Europa, contra a igreja, muitos monges beneditinos, ou seja, da ordem de São Bento, buscavam refúgio em Roma. E como grande admirador da figura de São Bento, um outro grandioso nome da igreja que fundou a ordem beneditina, Gregório, com a sua humildade característica e amor para com a igreja de Cristo, logo decidiu ceder palácios para a missão monástica e construiu tantos outros mosteiros em suas terras, na Sicília e em Roma, a fim de abrigar estes monges. E não é que esse contato com os monges de São Bento logo iria atraí-lo também para uma vida monástica? Pois é, e foi assim que se fez. Gregório resolveu sair da política, ele deixou ali seu cargo de prefeito de Roma, ele distribuiu todos os seus bens entre os mais pobres e, enfim, se tornou um monge beneditino. Dessa forma, a sua vocação religiosa não precisou se dividir com a sua vocação política, e assim São Gregório Magno pôde se dedicar inteiramente a uma vida contemplativa, de muita oração, de recolhimento e de muito estudo acerca da Sagrada Escritura e da Patrística. Só que São Gregório Magno era de uma sabedoria muito, mas muito destacada, e quando os líderes religiosos da época notaram isso, logo eles se certificaram que toda essa sabedoria de Gregório não poderia ficar enclausurada dentro de um mosteiro, né? Assim sendo, o Papa Pelágio II rapidamente decidiu pôr São Gregório para jogo, enviando-o a Constantinopla, para uma missão religiosa e diplomática no Império Romano do Oriente. Lá ele combateu bastante heresias de seu tempo e foi onde escreveu a maior parte das suas obras que conhecemos. Depois de cerca de 6 anos em Constantinopla, Gregório foi chamado de volta para Roma, agora muito mais amadurecido, e foi elevado tanto a conselheiro do Papa como abade do mosteiro que ele fazia parte antes de ser enviado a Constantinopla. E com certeza sua qualidade de homem de governo, de governante, foram muito aproveitadas, né, nesse período. E com a morte do Papa Pelágio em 590, já não se tinha mais dúvidas de que Gregório deveria ser o sucessor à Cátedra de Pedro. Só que tem uma coisa, São Gregório ele relutava em aceitar tal incumbência, uma vez que desde sempre Gregório tinha problemas físicos e uma saúde muito delicada, tanto que a sua primeira série de homilias sobre o Evangelho foi lida por seu secretário, porque ele não conseguia sequer ficar de pé
Só que não tinha jeito, o povo clamava, o clero insistia, ou era ele, ou era ele. Então em 590, Gregório foi enfim consagrado papa com o nome de Gregório I. Ele foi o primeiro papa a usar o nome Gregório. Aliás, era o nome dele, né? Seus 14 anos de pontificado tiveram um impacto positivo gigantesco para a igreja. Primeiro porque ele deu uma atenção muito maior aos povos bárbaros que careciam de civilização. Então os primeiros povos a serem convertidos ao catolicismo pelo Papa Gregório foram os temidos lombardos, né, que trouxe muitos problemas a Roma, que há muito tempo atacavam dia e noite a cidade de Roma. Porém, de forma muito ponderada, Gregório com sua sabedoria converteu e conquistou o povo lombardo para a igreja, muito por causa da ajuda de Teodolinda, a rainha dos lombardos, cristã ferrenha e submissa ao Papa, que convenceu seu marido Agilulfo a permitir a expansão do catolicismo entre os lombardos. E ainda em seu pontificado, nós tivemos a conversão dos visigodos e dos suevos ao cristianismo, mas podemos dizer que o trabalho incansável de Gregório se estendeu por toda a Europa, desde a Gália, que hoje é a região da França, a Germânia e até a Bretanha, lá no norte, sofreu forte influência do trabalho exaustivo de evangelização do Doutor Magno. O Papa Gregório ainda reformulou a liturgia da igreja, ou seja, a forma que se dá a celebração da missa, principalmente com a promoção do canto gregoriano, criado por ele mesmo, que, nossa, eleva os corações de qualquer um que o escute a Deus. Então, São Gregório Magno tinha uma inclinação muito boa mesmo para a música. E o resultado disso é que seus cantos gregorianos são tipo um pontapé inicial para uma nova forma de se fazer música no Ocidente. Além disso, mais de 850 cartas de São Gregório Magno chegou aos nossos dias. Então veja que realmente ele tem uma obra vastíssima, muito maior que a de qualquer outro papa que veio antes dele, de forma que a sua familiaridade com os escritos bíblicos trouxe à Idade Média uma forma muito mais madura de se ver a moral. Então podemos dizer que a obra de São Gregório Magno deu uma nova cara para a Europa. E nesse caso nós podemos destacar Comentários sobre Jó, também chamada de Magna Moralia, que se baseia nas pregações de São Gregório sobre o livro de Jó, Regula Pastoralis, que trata sobre a figura de um bispo ideal, a forma como um sacerdote deve conduzir a igreja, Homilias sobre Ezequiel, também uma série de comentários de Gregório, agora o livro de Ezequiel, Diálogos, onde Gregório nos demonstra que a santidade sempre é possível, citando o exemplo de homens santos. E por último nós podemos citar também Homilia sobre os Evangelhos, e o nome aqui é mais do que autoexplicativo, né? Por fim, São Gregório Magno conquistou o céu no ano 604, aos 65 anos de idade, sendo que ainda em seu funeral o povo já aclamava Gregório como santo. Então dá pra ver que realmente ele era um homem muito amado por seu povo, né? Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!